Olá, meus amigos e irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre reverência. Eu quero lembrar a vocês que, para não perderem nenhuma parte desta série, façam inscrição aqui no nosso canal, cliquem lá no sininho para receberem um aviso quando eu publicar o próximo vídeo, ok? Não esqueçam disso. Bom, no último vídeo nós compreendemos que existem formas de adoração aceitáveis e inaceitáveis ao Criador. E quem determina o que é ou não é aceitável é Ele próprio, pois Ele quem irá receber a nossa oferta de adoração. Então, Ele diz o que quer e como quer, certo? Mas será que o Senhor deixou instruções práticas para nós? Ou apenas orientações subjetivas e passíveis de interpretação? Neste vídeo nós vamos entender que a adoração, o culto ao Senhor, não começa quando chegamos na igreja. Antes mesmo de sairmos de casa para a igreja, devemos estar nesse espírito de reverência para com Deus. Como assim? Eu quero repetir o que eu disse na segunda parte dessa série. É muito importante que tenhamos bem definido em nossa mente essa questão. Por que eu estou indo à igreja? Estou indo para assistir a um culto ou para oferecer um culto? Estou indo para encontrar pessoas ou eu estou indo para encontrar a Deus? Se eu percebo ainda em casa que meu objetivo está equivocado, que minhas intenções não são corretas, eu devo me ajoelhar imediatamente e pedir ao Senhor misericórdia, perdão e transformação do meu coração. Meu culto já começa ali, antes mesmo de sair de casa para ir à igreja. Então eu me levanto da minha oração, eu vou me vestir para ir à casa do Senhor. Mas o Espírito Santo impressiona minha mente com a seguinte pergunta: e minha roupa? Posso escolher a que mais me agrada? Ou quem sabe a que estiver na moda? Ou eu devo consultar a Deus para saber qual sua vontade em relação até à minha roupa, a roupa com que eu vou para a igreja? Mais uma vez podemos observar que o culto, a adoração, a submissão ao Senhor começam em casa, antes mesmo de sair para a igreja. Então que roupa usar e que roupa evitar? Muitos creem que essa questão do vestuário não é importante. Pode não ser importante para nós, mas se Deus deixou instruções específicas a esse respeito, significa que é importante para Ele? Vamos recordar, a adoração não diz respeito ao que eu penso, eu quero ou gosto, mas ao que Deus pensa, ao que Deus quer e ao que Deus gosta. Imagine que você está desempregado há muito tempo. Você então é convidado para uma entrevista de emprego. É uma ótima empresa, um ótimo cargo, uma função muito importante. E claro, um ótimo salário. É tudo que você sempre quis. Mais do que isso, você está precisando desse emprego. De que forma você se veste para ir à entrevista? Você escolhe sua melhor roupa. Dá uma olhada nela, vê se não há nenhuma manchinha, nenhum amassado. Se houver alguma sujeirinha, você descarta, escolhe outra. Se houver algum amassadinho, você vai lá e passa para deixar a roupa bem alinhadinha. Você não vai escolher aquela roupa com estampas e cores berrantes, não vai escolher aquela calça jeans rasgada, por mais que seja moda, a menos que a entrevista seja numa dessas empresas de tecnologia com expedientes mais informais. E por ser um momento importante e sério, dificilmente uma mulher colocaria uma roupa provocante que expusesse seu corpo ao entrevistador. E o que aquele entrevistador fez para merecer tudo isso? Absolutamente nada. Há apenas uma possibilidade de você conseguir o emprego. Mas em relação a Deus, o que Ele fez por você e por mim? Consegue imaginar tudo que Ele não apenas fez, mas o que continua fazendo e ainda fará por nós? Então por que Ele mereceria uma roupa inferior àquela que escolhemos para ir na entrevista de emprego? Se sou grato pelo que Deus fez e faz por mim, não deveria demonstrar essa gratidão oferecendo a Ele o meu melhor, inclusive em minha maneira de vestir? Seria justo irmos à casa de Deus para nos encontrarmos com Ele, vestidos de qualquer maneira? Observe a instrução do Senhor dada ao povo de Israel para que eles pudessem comparecer diante dele quando descesse ao Monte Sinai. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o Monte Sinai. Lavem suas roupas. Veja como Deus se importa com detalhes mínimos. Até mesmo o nosso vestuário deve ser inteligentemente escolhido e preparado para comparecermos à presença do Senhor em sua casa. Observe o que Ellen White comenta a respeito da experiência no Monte Sinai. A necessidade do asseio pessoal foi ensinada da maneira mais impressiva. Antes de se reunirem no Monte Sinai para ouvir a proclamação da lei pela voz de Deus, foi exigido do povo que se lavassem a si mesmos e as suas roupas. Esta recomendação foi imposta sob pena de morte. Será que Deus não leva isso a sério? Nenhuma impureza devia ser tolerada diante de Deus.
Apesar de hoje não haver uma pena de morte para aqueles que desrespeitam as orientações de Deus, pelo menos não uma pena de morte imediata, não significa que o Senhor não se importe com o vestuário com que comparecemos à sua presença na igreja. Lembra do que nós lemos no vídeo anterior? Por causa de sua irreverência, além de outras coisas, no traje, Deus muitas vezes tem afastado o seu rosto dos que se achavam reunidos para o culto. E devemos lembrar que somos representantes do Senhor onde quer que estejamos. Portanto, a preocupação com o nosso vestuário deve ser mantida em nossas atividades do dia a dia, não apenas na igreja. Cumpre não haver nenhum desleixo. Por amor de Cristo, cujas testemunhas somos, devemos apresentar exteriormente o melhor dos aspectos. No serviço do tabernáculo, Deus especificou cada detalhe no tocante ao vestuário dos que deviam oficiar perante Ele. Com isto, nos ensinou que tem suas preferências também quanto à roupa dos que o servem. Deus também tem preferências em relação ao vestuário. Prescrições minuciosas foram por ele dadas em relação à roupa de Arão, por ser esta simbólica, ou seja, representava algo ou alguém. Quem? Do mesmo modo, as roupas dos seguidores de Cristo devem ser simbólicas, ou seja, devem trazer um simbolismo, devem representar algo ou alguém. Quem? Pois que lhes compete representar a quem? A Cristo em tudo. Importa compreender o que seja agradável ao Senhor até em matéria de vestuário. Preste atenção, até em matéria de vestuário. Esse assunto é importante ou não é? O próprio feitio da roupa há de comprovar a veracidade do Evangelho. Nossa maneira de vestir pode ser um poderoso testemunho a favor do Evangelho ou ser uma completa contradição com o que dizemos crer. Nossas roupas dizem muito a nosso respeito. Veja o quanto. O caráter de uma pessoa é julgado pelo aspecto de seu vestuário. Você pode até dizer, o que importa não é minha roupa, mas o meu coração. Porém, irmãos, lembre-se que o que está no coração é refletido no exterior. Ou seja, aquilo que somos por fora é um reflexo do que há dentro de nós. Se correto for o coração, corretas hão de ser vossas palavras, vosso vestuário, vossas ações. Então precisamos nos preocupar com a roupa que vestimos. Por quê? Porque Deus se preocupa com isso. Porque é importante para Ele. E se eu o amo, vou querer agradá-lo até mesmo em minha forma de me vestir. Quer dizer então que preciso comprar aquelas roupas caras, chiques, de marca, para comparecer à presença de Deus com o melhor? É claro que não. Então o que devo fazer? Deixemos a revelação de Deus responder a essa pergunta. Todos deveriam ser ensinados a trajar-se com asseio e decência, sem, porém, se esmerarem, ou seja, sem se empenharem no adorno exterior, que é impróprio da casa de Deus. Cumpre evitar toda ostentação em matéria de roupa, que somente serviria para animar a irreverência. Não raro, a atenção das pessoas é dirigida sobre essa ou aquela peça de roupa, e deste modo são sugeridos pensamentos que não deviam ter lugar no coração dos adoradores. Quando alguém surge com uma roupa luxuosa, visivelmente cara, que tipo de pensamentos isso pode despertar nos outros? Quem sabe pensamentos de inveja ou de cobiça, pensamentos impróprios a qualquer momento, mas principalmente no culto. Então, primeiramente, o que devo evitar em meu vestuário? O luxo e a ostentação. O povo de Deus deve ser estritamente econômico no uso de seus meios. Muitos daqueles por quem Cristo deu a vida mal têm suficiente roupa da mais simples e comum, ao passo que outros gastam quantias absurdas no esforço de satisfazer as intermináveis exigências da moda. Roupas resplandecentes e custosas não assentam nos que acreditam estarmos vivendo nos últimos dias da graça. Devemos então evitar o luxo, a ostentação, os gastos exorbitantes com roupas caras. Porém, há pessoas que, querendo evitar o orgulho e a ostentação, acabam caindo no outro extremo, o do relaxo, do desleixo. Lembre-se, irmão, simplicidade e humildade não tem nada a ver com relaxo. Veja, reúnem-se com o povo de Deus no sábado, com a roupa poeirenta e encardida, e mesmo com bocejantes rasgões. Veja, não é porque é moda que Deus se agradará de uma roupa rasgada em sua presença, a menos que seja uma pessoa extremamente pobre e a única roupa que ela tem. Mesmo com bocejantes rasgões e postas sobre o corpo de maneira negligente, essas pessoas, se tivessem um compromisso de um encontro com um amigo honrado pelo mundo e desejassem ser especialmente favorecidas por ele, esforçar-se-iam por aparecer em sua presença com a melhor roupa que pudessem obter.
pois esse amigo sentir-se-ia ofendido se comparecessem à sua presença com o cabelo despenteado. Novamente aqui podemos observar que não é porque é moda que Deus se agradará de um cabelo todo desgrenhado, despenteado na sua presença. Com o cabelo despenteado e as vestes sujas e em desordem. Entretanto, essas pessoas acham que não importa com que roupa apareçam ou qual o aspecto de sua pessoa quando se reúnem aos sábados para adorar o grande Deus. Reúnem-se em sua casa, que é como a câmara de audiência do Altíssimo, onde anjos celestiais estão presentes com pouco respeito ou reverência, como indicam sua pessoa e seu vestuário. Não deveria o povo de Deus ser exemplo na questão do vestuário e, por seu estilo simples, reprovar o orgulho, a vaidade e extravagância dos que professam a verdade, mas são mundanos e amantes de prazeres? Deus isto requer do seu povo. O orgulho é reprovado em sua palavra. Existe, porém, uma classe de pessoas que está sempre batendo na tecla do orgulho e do vestuário, que são negligentes quanto ao seu próprio traje e que julgam virtude andar sujo e vestir-se sem ordem nem bom gosto. E seu traje muitas vezes parece como se tivesse voado e descido sobre uma pessoa. Suas roupas são imundas e, no entanto, esses estão sempre falando contra o orgulho. Classificam a decência e correção como orgulho. Tivessem eles estado entre os que se reuniram em torno da montanha para ouvir a lei pronunciada do Sinai, teriam sido expulsos da congregação de Israel. Devemos, portanto, evitar ambos os extremos. De um lado, o luxo, a ostentação, o orgulho. Do outro lado, o relaxo, o desleixo. É importante ressaltarmos um ponto aqui. Devemos comparecer à presença do Senhor com a melhor roupa que pudermos obter. Às vezes, posso recriminar uma pessoa por sua maneira simples de se vestir, por ela estar com uma roupinha, quem sabe, um pouco velha, sem saber que aquela roupa é a melhor que ela pôde obter, é a melhor que sua situação financeira permite. Por que não ajudá-la dando-lhe de presente uma roupa nova, se tenho condições para isso? Por isso devemos fazer uma autoanálise. Essa roupa que eu estou vestindo para ir à casa de Deus é a melhor que posso usar? E mesmo que eu seja pobre, minha pobreza não justifique ir à igreja com uma roupa rasgada, suja, amassada, desalinhada. A menos que eu seja pobre ao extremo, quase um mendigo, ou que eu seja um mendigo. O bom gosto não é para ser desprezado nem condenado. Nossa fé, caso seja vivida, levar-nos-á a ser tão simples no vestir e tão zelosos de boas obras que nos assinalaremos como peculiares. Quando perdemos o amor da ordem e do asseio em nossas roupas, deixamos virtualmente a verdade, pois esta, a verdade, nunca degrada, antes eleva. Quando os crentes são descuidados no trajar, sua influência prejudica a verdade. Quero repetir isso. Quando os crentes são descuidados no trajar, sua influência prejudica a verdade. Então eu pergunto novamente, a questão do vestuário não é importante? Os cristãos evitarão no vestuário a superfluidade, ou seja, o excesso, a futilidade, e a ostentação. Mas suas roupas serão asseadas, não luxuosas, discretas e arranjadas com correção e bom gosto. Portanto, não precisamos ser relaxados e esquisitos em nossa maneira de vestir, mas devemos sim ter muito cuidado com as modas do mundo. Veja, deve-se cuidar estritamente de toda a questão do vestuário, seguindo à risca as prescrições bíblicas. A moda é uma deusa que impera no mundo e, não raro, se insinua também na igreja. Alguns vão à casa do Senhor com as calças rasgadas, porque é moda. Outros com o cabelo desgrenhado, porque é moda. Outros com roupas de cores vibrantes, estampas chamativas, porque é moda. Outros ainda vão vestidos com sensualidade, porque é moda. Lembre-se, irmãos, a moda não é nosso Deus. Portanto, não é a moda que servimos. Agora, é verdade também que há casos em que podemos sim seguir a moda. Veja, caso o mundo introduza uma moda modesta, conveniente e saudável no vestir, que esteja de acordo com a Bíblia, não mudará nossa relação para com Deus ou para com o mundo adotar tal estilo. Então não somos adeptos da ideia de que tudo que vem da moda é proibido. Se o mundo adotar um estilo de vestir, uma moda que está em harmonia com os princípios da palavra de Deus, não há nenhum problema em adotarmos essa moda. Portanto, o cristão não precisa estar sempre fora de moda. E qual é a instrução bíblica pela qual avaliarmos as produções da moda? Veja, que do mesmo modo as mulheres, e os homens naturalmente, se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. Que tipo de roupa é essa? O traje honesto é aquele digno, sério, conveniente, honrado.
que representa bem um filho e uma filha do Deus Altíssimo. O pudor se refere à preocupação de não ferir a decência, ou seja, de não ser indecente na maneira de vestir. E a modéstia se refere à ausência de vaidade e à conformidade com os padrões morais da palavra de Deus. E aqui entramos numa outra característica que deve ser terminantemente evitada em nossos trajes, onde quer que nos apresentemos diante das pessoas, mas principalmente na casa de Deus: a sensualidade. Deus deve ser o centro das atenções, não a roupa e muito menos o corpo de alguém. Vamos recordar um texto que nós vimos anteriormente? Não raro, a atenção das pessoas é dirigida sobre essa ou aquela peça de roupa e deste modo são sugeridos pensamentos que não deviam ter lugar no coração dos adoradores. Uma simples roupa pode suscitar pensamentos de desprezo, inveja, cobiça e até mesmo pensamentos sexuais quando são usadas peças que expõem ou enfatizam o que é atraente ao sexo oposto. Vivemos num tempo tão complicado em meio a uma geração tão pervertida que as advertências contra a sensualidade na forma de vestir já não são aplicáveis apenas às mulheres. Alguns rapazes têm aderido a certas modas que pretendem feminilizar o homem. Quantos estão por aí usando roupas tão apertadas que marcam e enfatizam as curvas do próprio corpo? Meus irmãos, por favor, recusem-se a aceitar essa espécie de moda. O mesmo digo às minhas queridas irmãs. Veja o que Ellen White escreveu especificamente para as mulheres. Escrevo com mágoa no coração que as mulheres deste século, casadas ou não, com demasiada frequência não mantêm a reserva que é de esperar. São o que, irmãos? Provocativas. Chamam a atenção de homens casados e solteiros, e os que possuem faculdades morais debilitadas são enredados. Essas coisas, se permitidas, enfraquecem o senso moral e cegam a mente de maneira que o crime não parece pecaminoso. São despertados pensamentos que não o seriam. Veja, são despertados pensamentos que não o seriam se a mulher tivesse mantido sua posição de modéstia e sobriedade. Pela maneira de nos vestirmos, suscitamos na mente dos outros pensamentos impróprios, incluindo desejos sexuais. E como alguém consegue adorar a Deus na igreja com desejos inconvenientes e impuros na mente? Em resumo, quando estivermos diante do nosso guarda-roupa, devemos lembrar que a adoração já começa ali. Portanto, façamos escolhas sábias em relação ao que vestiremos para irmos à casa do Senhor. Evitemos roupas luxuosas, chamativas, evitemos roupas desleixadas e esquisitas, evitemos roupas sensuais. E não apenas para irmos à igreja. Como representantes de Cristo, sejamos sóbrios, asseados, alinhados, discretos e decentes em nossa maneira de vestir, onde quer que estejamos. Nossas palavras, ações, vestidos, são pregadores vivos e diários, juntando com Cristo ou espalhando. Isso não é coisa insignificante para ser passada por alto com um gracejo, ou seja, com zombaria, com piadinha. A questão do vestuário exige séria reflexão e muito orar. Nossas roupas são pregadoras vivas. A questão é, que tipo de pregação elas têm feito? Sobre essa questão do vestuário, em breve a minha esposa vai publicar um vídeo tratando dos princípios da modéstia cristã. Ela vai falar do tema de uma forma mais detalhada, mais completa. E assim que o vídeo estiver pronto, nós vamos publicar aqui. Por isso, não esqueça, se inscreva, clique lá no sininho para você ser avisado também quando esse novo vídeo for publicado, tá bom? Um outro aspecto que determina e pode prejudicar a nossa adoração a Deus antes mesmo de sairmos de casa para a igreja é a nossa decisão em relação ao horário de sairmos de casa. Um dos pontos em que mais necessitamos de uma reforma, irmãos, é a pontualidade. Podem existir igrejas adventistas que comecem o culto no sábado, por exemplo, às 8, outros às 9, outros, quem sabe, um pouco mais tarde. Seria ideal que todas as igrejas que pertencem ao mesmo fuso horário iniciassem os cultos no mesmo horário, pois isso nos proporcionaria um senso de unidade, como quando a gente realiza campanhas de oração em que os membros param no mesmo horário para orarem onde quer que estejam. Porém, nós devemos reconhecer que, por força de algumas circunstâncias, algumas igrejas decidem e até precisam mesmo realizar cultos em horários um pouco diferentes. Mas, uma vez que a igreja decidiu e estabeleceu o horário para os cultos, este compromisso é firmado com o próprio Deus. Portanto, não posso chegar a partir daí no horário que me convém. Vamos pensar no seguinte. Nós exercemos nossas atividades profissionais durante a semana, né? E nem todos temos o mesmo horário de expediente, certo? Eu começo às 7 da manhã, mas já trabalhei em empresas em que eu começava meu expediente às 9 e até às 10. Há pessoas que têm seu expediente, por exemplo, no horário da noite. E não há nada de errado nessas diferenças de horário. Porém,
No momento em que eu assumo um compromisso com determinada empresa, eu não posso chegar à hora que me convém. Se o horário determinado, por exemplo, é às 8 da manhã, eu não posso dizer, olha só, eu vou chegar às 9, tá? Porque a outra empresa lá começa o expediente às 9. Ora, eu não sou da outra empresa. Eu devo respeitar as normas dessa empresa. Devo chegar na hora determinada por esta empresa. Veja, eu não estou comparando a igreja a uma empresa, ok? Eu estou apenas propondo uma reflexão para que possamos comparar nossa seriedade e devoção a uma empresa com nossa seriedade e devoção à casa do Senhor, que é muito mais importante do que uma empresa. Imagine então que eu trabalho numa empresa em que o horário de início do expediente é às 9. Numa segunda-feira de manhã, por exemplo, o meu celular não despertou e por isso acordei em cima da hora de sair para o trabalho. E o que eu faço? Eu levanto correndo, eu me arrumo, eu saio sem tomar de jejum. Não posso chegar atrasado no trabalho. Agora imagine a mesma circunstância no sábado de manhã. O celular não despertou, acordei em cima da hora de sair para a escola sabatina. O que eu faço? Se da mesma forma eu me apresso para não chegar atrasado no culto, louvado seja o Senhor. Agora, se não tenho esse cuidado, então significa que a casa de Deus para mim não tem nenhum valor, ou vale menos do que o meu emprego. Eu pergunto, posso receber as bênçãos de Deus agindo dessa forma? Então você me diz assim, mas Leandro, meu chefe pode me demitir se me atrasar. E Deus? E quando Deus disser àqueles que forem infiéis, principalmente nas pequenas coisas, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Isso não será muito pior do que qualquer demissão de empresas? No sábado, a família deve levantar-se cedo. Despertando tarde, é fácil atrapalhar-se com a refeição matinal e a preparação para a escola sabatina. Disso resulta pressa, impaciência e precipitação, dando lugar a que a família se possua de sentimentos impróprios desse dia. Ellen White está aqui tratando da devida observância do sábado, mas nós podemos aplicar esses princípios a qualquer culto, pois Deus requer nosso compromisso não apenas no sábado. É uma triste falha o fato de muitos estarem sempre atrasados em relação ao tempo no sábado de manhã. São muito cuidadosos de seu tempo particular e não se permitem perder uma hora sequer. Mas o tempo do Senhor, do único dia dos 7 que Ele reivindica como seu, uma boa parte é dissipada em virtude de levantarem-se tarde da cama pela manhã. Estão desta forma roubando a Deus. Veja, irmãos, a impontualidade injustificada, tanto quanto a negligência na devolução dos dízimos e ofertas, é roubar a Deus, roubá-lo no tempo que lhe é devido. Tem de tudo preparado na véspera, ou seja, na sexta-feira, antes do pôr do sol, tudo deve estar pronto para todo o sábado, inclusive nossa refeição e nossa roupa. Tem de tudo preparado na véspera e vinde prontamente para a escola sabatina e culto. E assim, não apenas beneficiareis aos outros, mas o quê? Recebereis ricas bênçãos. A pontualidade na causa e obra de Deus são altamente essenciais. Veja mais uma vez aqui como as bênçãos são condicionais à maneira como eu me comporto em relação à casa de Deus e se estou seguindo as orientações dele. O homem diz, a pontualidade não é assim tão importante, mas Deus diz, a pontualidade é altamente essencial. A quem você vai dar ouvidos? É claro que podem haver contratempos, porém, se eu tenho o costume de chegar atrasado nos cultos, ou se esses contratempos foram resultado de minha própria negligência e desorganização, estou desrespeitando o compromisso feito com Deus e seria muita presunção de minha parte esperar receber suas bênçãos, não acha? Então sejamos pontuais nos cultos. Alguns podem pensar, mas é uma coisa tão pequena, que diferença faz chegar às 9 ou 9h15? É verdade, irmãos, é algo muito pequeno. E se não conseguimos ser fiéis a Deus em algo tão pequeno, seremos fiéis nas grandes decisões e provas que virão? Por isso Cristo foi muito claro ao dizer que aquele que não é fiel no pouco, aquele que não é fiel no mínimo, jamais será fiel no muito. Por isso, a fidelidade nas pequenas coisas é altamente essencial para Deus. Queridos irmãos, Deus nos pede tão pouco. Ele não está nos pedindo para entrarmos em coliseus cheios de leões, nem para sermos queimados vivos para dar testemunho de nossa fé. Ele não está pedindo para irmos para as guilhotinas, termos a nossa cabeça literalmente cortada. Ele só está pedindo para usarmos uma roupa adequada e sermos pontuais no culto. Como posso acreditar que um dia darei minha vida por amor a Cristo se não consigo nem escolher uma roupa apropriada ou mesmo chegar no horário na igreja por amor a Ele? Percebe como a adoração a Deus começa ainda em nosso lar antes mesmo de irmos para a igreja?
que possamos tomar decisões acertadas já nesse momento, para que possamos receber as bênçãos que o Senhor reserva para nós em nosso encontro na sua casa. E quando chegamos na igreja, como devemos nos comportar? Esse é o tema do nosso próximo vídeo. Nos vemos lá. Que o Senhor te abençoe. Amém.